A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez, aqui estou fazendo um vídeo para pregar a Palavra de Deus, para falar do amor de Jesus Cristo. Neste momento eu quero ler aqui o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz sobre uma mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhes necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vem a hora, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, para que o Pai procura a tais que assim os adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou o que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: perguntas o que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que nos fala aqui sobre uma mulher samaritana. E fala aqui que quando o Senhor Jesus
entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Então eles viram que Jesus batizava mais discípulos do que João. Então, mas nós vemos porque, embora Jesus não batizasse, mas os seus discípulos estavam então fazendo mais batismo do que João. Então, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, então ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos então batizava, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então Jesus deixou a Judéia e diz a sua palavra que ele foi outra vez para a Galiléia. E diz aqui, e era-lhes necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Certamente ele sabia que ali ele iria encontrar essa mulher samaritana, a qual estava com sede, e ele ia oferecer esta água viva, ele ia oferecer esta palavra. Ele sabia que ali ele tinha um propósito, ali não somente com aquela mulher, a qual aquela mulher depois ainda foi ali na cidade e lhe falou tudo o que falaram da sua vida. Então nós vemos aqui que era necessário passar por Samaria. Jesus tinha que passar por Samaria porque ele tinha uma obra ali para ele fazer. Ele diz, e foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Então nós vemos que Jesus foi a uma cidade ali chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Então estava ali uma fonte de Jacó, estava um poço. E Jesus, depois cansado do caminho, Jesus estava ali sempre andando, caminhando de um lugar para outro, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Então diz aqui que ele estava cansado, e enquanto seus discípulos tinham ido à cidade ali para comprar comida, Jesus aproveitou ali e estava sentado à borda ali daquele poço para descansar um pouco, e assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Então Jesus se assentou ali à fonte ali para descansar, porque ele estava cansado. E diz, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aquela mulher estava ali, veio tirar água, e quando Jesus viu aquela mulher, disse, mulher, dá-me de beber, dá-me de beber, porque Jesus disse, eu estou com sede, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Os seus discípulos já tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como é que você pede aqui para água para mim, para uma mulher que o senhor sabe que eu sou samaritana, e sendo que o senhor é judeu, e os judeus não se comunicam com os samaritanos, e como agora o senhor vem pedir água para mim? Então Jesus respondeu e disse, se tu conhecera o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele daria água viva. Se tu conhecesse, se tu soubesse o dom de Deus, então você pediria água viva, e ele lhe daria desta água viva. Então nós vemos que a mulher agora já começa a se interessar, porque Jesus disse à mulher, Senhor, a mulher disse, dá-me de beber desta água, Jesus disse, da água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde tens a água viva? Ela disse para Jesus aí, Senhor, mas o senhor não tem nada como tirar, onde tem esta água viva? Se o senhor não tem o que tirar, o senhor não trouxe nada para tirar água, eu trouxe, mas o senhor não trouxe nada, onde tens esta água viva? Ela já se interessou por esta água viva. És tu maior do que o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, dos seus filhos e o seu gado? És tu maior, diz aqui, então, que deu, és tu maior
do que o nosso pai Jacó, a qual deu o poço, bebendo ele próprio, dele os seus filhos, os seus gados, tudo beberam dessa água. És tu maior do que ele? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então Jesus disse: qualquer que beber desta água, aí tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então aquele que beber da água que eu lhe der, então nunca mais terá sede, porque se fará uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então agora a mulher já ficou interessada e disse à mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e venha aqui tirá-lo. Então a mulher ficou ali interessada e disse: dá-me desta água para mim não ter mais sede, assim não é necessário, eu não preciso mais vir aqui tirar água aqui para matar a minha sede. Mas disse aqui Jesus: vai lá e chama o teu marido e vem cá. Então Jesus disse para ela: então vai lá, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. A mulher disse: ó Senhor, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então naquele momento Jesus começou a revelar, começou a falar a vida daquela mulher, a qual ela já tinha ali, era o 5º marido que ela tinha ali, que ela possuía, que ela vivia ali, com aquele homem, já era o 5º marido. Então Jesus disse: é verdade, porque você teve 5 homens, mas o que você diz agora, esse não é teu marido que vive com você agora, porque tiveste 5 maridos, você teve 5 maridos, e o que agora tens ainda não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Então a mulher disse para o Senhor: eu vejo que tu és profeta, porque o Senhor está profetizando, o Senhor está falando tudo da minha vida, sem eu conversar, sem eu falar nada, abrir a qual eu tenho para falar para o Senhor. Não falei nada, mas o Senhor já sabe meus pensamentos, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe tudo, não é preciso nem eu falar, o Senhor então já conhece tudo. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém aonde se deve adorar. Então diz a mulher disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém aonde se deve adorar. Mas então Jesus disse para ela, disse-lhe Jesus: mulher, crê que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vem a hora, mulher, que nem em Jerusalém, nem neste monte vocês vão adorar ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, vocês adoram o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, mas vocês adoram aquilo que não sabe, aquilo que não conhece, mas nós adoramos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós vemos que é verdadeiro, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus disse: a salvação vem dos judeus, vem daquele que estava conversando com ela, esse que iria a salvação, porque é este que ofereceu o seu corpo para ser crucificado, que era Jesus que estava falando com aquela mulher. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, porque é assim que Deus, é assim que o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque diz aqui, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, quando ele vier, vos anunciará tudo. Então aquela mulher disse: eu sei que quando o Cristo ele vier,
então ele vai anunciar tudo isso, mas agora nós não sabemos de nada. Mas Jesus disse para aquela mulher: eu sou o que falo contigo. Então, naquele momento, então Jesus disse: é eu que falo contigo, eu sou esse que você está falando, esse que você está esperando sou eu, porque aquela mulher estava esperando, então, sobre esta palavra, estava esperando, então, Jesus Cristo, mas ali ele já estava presente, conversando com ela, e ela não estava entendendo, não estava conhecendo, não estava sabendo, mas Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles perguntou coisa alguma, porque por que falas com ela? Então, quando eles vieram ali, eles ficaram admirados, porque viram Jesus conversando com aquela mulher, ainda samaritana, mas nenhum ali se atreveu, nenhum falou nada, ficou tudo ali calado, ali só observando o que Jesus ali estava conversando com aquela mulher, mas ninguém falava nada. Então diz que os discípulos vieram ali, voltaram, encontraram Jesus conversando com aquela mulher samaritana, mas nós vemos que ninguém falou nada. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse aqueles homens. Então aquela mulher deixou até o seu cântaro, nem o cântaro ela não levou, deixou o seu cântaro ali para chegar mais depressa e foi na cidade ali e anunciou tudo o que estava acontecendo, o que aconteceu ali quando ela foi buscar água. Então ela disse tudo o que estava acontecendo. Ela disse ali sobre aquele homem que falou tudo da vida dela, e diz aqui: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Então disse: vamos ver, vocês ver aquele homem a qual encontrei, ele me falou tudo o que eu tenho feito. Não precisou ela relatar nada, porque Jesus já conhecia. Jesus assim conhecia, não como também ele conhece o meu coração, ele conhece o vosso coração, ele conhece o nosso coração e sabe tudo o que está acontecendo em nossa vida. Por isso o Senhor, ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que conhece tudo de nós. Porventura, esse não é o Cristo? Então a mulher disse: ele falou tudo o que aconteceu na minha vida, ele falou tudo o que está acontecendo. Porventura não é o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então nós vemos que depois que aqueles homens então foram ali ver a qual Jesus ali se encontraram com Jesus e conversaram com Jesus e viu realmente que aquela mulher não estava falando mentira, mas agora eles diziam: não, você não precisa falar nada, porque agora os nossos próprios olhos já viram tudo o que este homem está fazendo realmente. Então não precisava aquela mulher falar mais nada, porque ela foi lá e testificou, falou das maravilhas, falou de tudo o que Jesus tinha ali falado com ela. Então eles foram lá para conferir, para ver se era certo, e viram que realmente, então, tudo o que aquela mulher disse, então nós vemos que aconteceu, porque diz aqui: e diziam a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então eles foram ver e disse: agora você não precisa falar nada. Disse para a mulher: agora realmente nós vimos o teu dito e nós cremos. Então diz: nós cremos, por nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então eles ali confirmaram e disseram: agora sim, agora nós estamos vendo que realmente este é o Cristo e que é o Salvador do mundo. Por quê? Porque eles tinham visto, ele tinha contemplado
aquilo que aquela mulher foi lá testificar e falar na cidade, agora eles foram lá para ter a certeza e disse para a mulher, não precisa falar mais nada não, porque agora nós temos certeza. E você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu ouvinte, você tem certeza que Jesus, ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo, ou ainda está em dúvida, está procurando outro Salvador, está crendo que outro pode intermediar na sua vida, fazendo assim intermediário? Somente Jesus, não há outro. Você pode procurar na Bíblia de capa a capa, você não vai achar ninguém que salva a vossa alma se não for Jesus Cristo. Ele é aquele que tem o poder de salvar, tem o poder de curar, tem o poder de libertar, tem o poder de fazer maravilha, porque a sua palavra nos fala que ele é o mesmo de hoje, de ontem e será eternamente. Então esse Deus é um Deus todo-poderoso, esse Deus é um Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que eu anuncio, esse Deus que eu falo, esse Deus que eu não canso de falar, esse Deus a qual nós estamos esperando a sua volta, a qual eu não sei qual é o momento que ele vai vir, porque diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não ouviram, então e veio as águas do dilúvio e levou a todo. Assim também a volta de Jesus. Nós estamos pregando, estamos falando que Jesus vai voltar, mas muitos estão aí sacudindo a cabeça e dizendo, não, minha avó, minha tataravó, minha bisavó e não sei quem mais já falou e nunca aconteceu, mas saiba que o Senhor Jesus disse, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então esta é uma palavra que vai se cumprir, você queira ou não, mas ela vai se cumprir na vida de cada um. Quando você ver a trombeta soar e os mortos ressuscitando e aqueles que estiver vivos com a vida transformando os seus corpos naquele dia, então você verá que é glorioso, você verá naquele dia que não é mentira, mas que é tudo verdade. Assim como uma mulher quando está grávida, ela está esperando ali aquele filho, ela sabe que ela está grávida, porque ela já foi ali ao médico e o médico disse, você está grávida de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, então ela fica aguardando, esperando, ela não está vendo aquela criança no seu ventre, mas ela tem certeza que aquela criança virá. Assim também é a volta do Senhor Jesus. Nós não estamos vendo ao Senhor Jesus, mas ele falou e deixou na sua palavra escrita e nós cremos que ele vai voltar. Que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada um que se encontra talvez neste momento em tribulação, em luta, em dificuldade, mas que o Senhor estenda as mãos e ajude e derrame das suas bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.